Eu acho que a gente pode começar esse pós-jogo de hoje do Corinthians com duas certezas. A primeira certeza é que o time do Corinthians realmente estava fazendo corpo mole nos últimos jogos. Porque o time do Corinthians, se ele quiser brigar, se ele quiser disputar, se ele quiser roubar a bola do adversário, se ele quiser fazer uma marcação-pressão, ele consegue. Hoje ficou nítido isso aí, tá? E a segunda certeza é que o nosso ataque, infelizmente, é um ataque extremamente fraco de velocidade, extremamente fraco de drible e que infelizmente vai trazer coisas ruins pra gente se a gente não trazer alguma peça de reposição. No mais, o time do Corinthians fez uma atuação muito bacana de se assistir. Eu, particularmente, gostei de ver o time do Corinthians em campo hoje. Começou o jogo um pouco perdido, sim, onde o Cruzeiro criou um pouco mais das ações, mas o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo e conseguiu, depois de muito tempo, fazer uma partida aceitável. Acabou o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians empata contra o líder do campeonato, o favorito do jogo, né, para muitos aí, o time do Cruzeiro, que é o time a ser batido no Brasileiro. Corinthians empata por 0-0 e o Corinthians, cara, ele mostrou para todos nós hoje que se você tiver força de vontade, você consegue bater de frente, mesmo sendo o time que é o líder do Brasileirão. O time do Corinthians hoje veio a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio de campo com Martinez, Charles. Meu Deus do céu, cara. Breno Bidon e Rodrigo Garro, ataque com Memphis Depay e Thales Magno. Muitas surpresas, né? Porque a gente não esperava, nem o corintiano mais otimista esperava o Charles começar como titular hoje. E também a entrada do Thales Magno como titular no jogo, né? Então, o Breno Bidon a gente até achava que poderia acontecer, né? Mas eu acho que o André Ramalho, o Thales Magno e principalmente o Charles foram as surpresas desse time do Corinthians hoje para a partida diante do Cruzeiro. E a gente pôde ver que no começo do jogo, o time do Corinthians com aquela pressão de tudo que tá acontecendo, o time do Corinthians entrou nervoso no jogo e o Cruzeiro teve boas chances com o Caio Jorge no primeiro tempo. O Caio Jorge jogando ali entre o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, então o Caio Jorge consegue na primeira jogada fazer com que o Hugo fizesse uma boa defesa. O time do Cruzeiro é um time que joga muito certinho dentro do campo. Você vê que é um time compactado. Lucas Romero, Lucas Silva sendo os dois volantes, Matheus Pereira com liberdade para poder jogar e o Caio Jorge aí fazendo essa função um pouco afastado da área, né? Que não é tão habitual dele. E sim, o Corinthians contou com a sorte no começo do primeiro tempo, porque o Cruzeiro teve chances reais de gol, onde o Caio Jorge acabou furando ali, né? Mas o Cruzeiro não conseguiu concluir a gol as suas oportunidades. E nisso o tempo foi passando, a gente pôde ver com que o Corinthians tivesse um equilíbrio da sua partida. O Corinthians conseguiu equilibrar o seu jogo, conseguindo adiantar um pouco mais as suas linhas e fazendo com que o time do Cruzeiro não conseguisse ter uma saída de bola muito boa, onde, na minha visão, o Dorival Júnior, ele conseguiu fazer uma alteração de posicionamento, onde ele coloca o Gustavo Henrique bem aberto no lado esquerdo e o Matheus Bidu a ponto de sair a qualquer momento para poder fazer essa jogada de ataque. E o Cruzeiro não conseguiu lidar com isso. Então, o Corinthians conseguiu roubar essa bola com mais facilidade depois dessas alterações de posicionamento. O Mateuzinho sendo um pouco mais recuado ali na recomposição, fazendo aquele jogo feio da bola chegar e chutar para qualquer lado. O André Ramalho jogando com uma espécie de líbero mais centralizado dentro do campo. Fez uma partida bem aceitável, o André Ramalho, na minha opinião. E o Gustavo Henrique ali jogando mais aberto pelo lado esquerdo. A posição desses jogadores fizeram com que o Caio Jorge não conseguisse ter tanta liberdade igual ele teve no começo do primeiro tempo. E nisso, o time do Corinthians adiantando um pouco mais as suas linhas de marcação, faz com que o time do Corinthians consiga roubar essas bolas, consiga fazer os contra-ataques acontecerem. Aí chega na nossa limitação, infelizmente, que é a falta de velocidade no ataque do time do Corinthians. O Memphis Depay recebeu bolas para poder driblar, para poder ganhar na velocidade, mas
todos os atacantes, todos os jogadores de frente do Corinthians não conseguiram passar o fraquíssimo zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, que fez uma partida excepcional hoje, conseguindo roubar todas as bolas ali do ataque do Corinthians, mas o time do Corinthians não conseguiu ser superior em relação à zaga do Cruzeiro. Tanto que no primeiro tempo, o time do Corinthians tem apenas uma finalização a gol, que é a finalização do Memphis Depay de falta, onde o Garro rola a bola para ele, o Memphis bate, o Cássio tira de manchete, uma bola complicada pro Cássio tá fazendo a defesa, né? E eu quero dar o destaque aqui do primeiro tempo, rapaziada, pro Breno Bidon, porque eu gostei muito da partida do Breno Bidon, ele deu muito dinamismo nesse meio campo do Corinthians, o Garro, ele teve um pouco de sumiço no primeiro tempo, mas quando a bola chegou nele, ele conseguia clarear as jogadas, sendo um Rodrigo Garro que a gente tá acostumado, mas ainda é pouco, você vê que o Garro ainda tá um pouco fora do ritmo e tudo mais, Garro que não joga contra o Botafogo, tá? O Martínez também não joga, ambos tomaram cartão amarelo, o Martínez por uma falta idiota na beirada do campo e o Garro por reclamação. Essas coisas precisam mudar, cara. Se o time do Corinthians é fraco, é limitado em relação a algumas peças e os nossos pilares, se é que a gente pode chamar assim, sai suspensos em lances idiotas, em lances bestas, isso precisa mudar, rapaziada. Precisa mudar, porque vai fazer falta depois. A gente vai pegar o Botafogo fora de casa e vai fazer falta contra o Botafogo. Quem que a gente tem pra colocar no lugar do Garro? Ninguém. O Raniel no lugar do Martínez pode acontecer, mas eu não duvido nada. Agora que o Dorival tá tentando colocar essa múmia, essa ruindade desse Charles no jogo, eu não duvido nada do Dorival Júnior tentar colocar o Charles ali pra começar jogando contra a equipe do Botafogo. Mano, o Charles não dá, rapaziada. Infelizmente, podem falar o que for. O Charles, no final do primeiro tempo, ele tava cansado. No final do primeiro tempo, ele tava andando, entendeu? Aí chega no segundo tempo, o Dorival não mexe. A gente esperando que o Dorival fosse colocar o Carrilho, a gente esperando que o Dorival fosse mexer alguma coisa no ataque, tirar o Thales Magno, colocar o menino Kaique, ou senão até mesmo o Romero, e ele não mexe. Eu tava fazendo a live aqui de react com o pessoal e eu falei, o Dorival vai mexer lá pra casa dos 20 minutos do segundo tempo. Batata, foi o que aconteceu. Entrou o Romero e também entrou o Carrilho no lugar do Charles. O Carrilho pouco apareceu no jogo, Romero também. Mano, teve um lance que o Romero tentou correr, parecia que ele tava com um saco de cimento amarrado na cintura. Não dá mais, rapaziada. Tudo bem, vocês gostam do Romero e tudo mais, mas não dá. O Romero não dá pra renovar com o Romero, cara. É um jogador muito limitado ultimamente, tecnicamente, em velocidade, em fazer gol. Não tá conseguindo ser bom em absolutamente nada. Desculpa, não tem o que faça, entendeu? Isso mostra que o Corinthians realmente precisa de peças de reposição, porque o elenco é limitado em relação a isso. Aí no segundo tempo, o time do Corinthians não consegue chegar muito até a parte final do segundo tempo no gol do Cruzeiro, fica aquele jogo brigado de meio campo, o Corinthians rouba a bola, gira, toca para um lado, toca para o outro, sempre com muita velocidade, mas com muita posse de bola, né? Mas sem velocidade. Essa é a realidade. Sem velocidade. O Corinthians tentou, brigou, lutou, correu, mas muito pouco para os parâmetros de um time que está jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida. No final do jogo, o time do Corinthians inflamou, o time do Corinthians conseguiu chegar mais vezes ao ataque e o Cássio fez uma belíssima defesa lá na parte final do segundo tempo. No escanteio, a bola é cabeçada para o gol, o Cássio já estava vendido e o zagueiro do Cruzeiro acabou tirando essa bola em cima da linha e acabou o jogo Corinthians 0, Cruzeiro 0 pelo Campeonato Brasileiro. No mais, o que eu tenho para dizer para vocês, time do Corinthians não jogou mal, time do Corinthians demonstrou mais força, demonstrou mais vontade, demonstrou mais determinação, tá? A gente pode falar aí, além do Breno Bidon,
O Memphis teve mais força de vontade, mas muito limitado em relação a drible, não conseguiu ter velocidade, não conseguiu ganhar do zagueiro na corrida, e isso é muito ruim para um atacante, ainda mais para o Memphis Depay, né? Onde as críticas pairam ainda mais sobre ele, com razão, tá bom? Mas ele teve mais vontade de jogar hoje. O Garro também deu bons passes, o Thales Magno tenta, mas nada acontece, não é verdade? E, mano, Dorival Júnior, se você quer permanecer no cargo, porque eu acho que o Dorival não cai, tá? Com esse empate, eu acho que o Dorival não cai. Se você quiser permanecer no cargo como treinador do Corinthians, comece a rever em relação a algumas situações, em relação a alguns jogadores, porque existem jogadores que não merecem nem vestir a camisa do Corinthians. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Amanhã, nessa quinta-feira, né, estaremos no Parque São Jorge para fazer a cobertura do protesto da torcida, tá bom? A gente vai fazer uma mega live aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Qualquer novidade eu trago aqui, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.